Se no futebol existe a partida perfeita, aquela que o time faz, que todos os jogadores jogam bem, no Clube do Remo foi a de hoje. Eu não tenho nem o que falar de negativo dos jogadores hoje, da entrega dos jogadores em campo. E também da obediência tática dos jogadores do Clube do Remo. Porque hoje eu não vi só um time com vontade em campo, eu vi um time também obedecendo às ordens táticas do treinador, que mais uma vez improvisou na defesa, né? Acho que assim, deve estar no slogan lá do nosso treinador, que tem que improvisar jogador que não vai da posição na defesa. Hoje deu certo. Talvez esse é o time ideal do Remo para jogar aqui no restante da competição. O Remo vence a equipe do Londrina, mas não só vence, convence também, porque jogou muita bola hoje. O Remo dominou o jogo do início ao fim. Fez 3-0 e ficou barato para o Londrina porque o nosso querido Sávio tirou um gol legítimo do Remo ainda no primeiro tempo. O Remo chega aos 25 pontos. Tá no G8 da competição provisoriamente. Vai aguardar agora o jogo do Figueirense, óbvio. Todo mundo, exceto os mucurentos e os torcedores do Figueirense, vão torcer contra o Figueirense, né? Para o Figueirense amanhã não vencer o seu jogo. Torcedores do Remo, torcedores do Londrina, torcedores do Náutico, todo mundo vai torcer ali para o Figueirense não conseguir vencer amanhã. Porque caso o Figueirense tropece amanhã contra o já rebaixado São José, o Clube do Remo vai precisar apenas de uma vitória simples contra o São José para conseguir a classificação na última rodada. Pode até se classificar em sétimo, caso o Londrina não vença a equipe do Náutico jogando em casa. Aliás, que jogão que vai ser esse, hein? E que situação complicada de um time que já estava virtualmente classificado, Londrina. O Londrina, é coisa do futebol, né, gente? O Londrina estava virtualmente classificado, aí empatou com o Figueirense ali, um jogo que poderia ter ganho, jogou melhor que o Figueirense. Aí, agora joga contra o Remo, toma uma goleada, né, uma sova mesmo, foi uma surra, o Remo deu uma surra hoje no Londrina. E agora na última rodada, vai pro tudo ou nada com o Náutico, que já não tem mais nada a perder. O Náutico não tem mais nada a perder, o Náutico vai com tudo pra cima nesse jogo. Então o Remo pode se beneficiar disso. Por quê? Vamos trabalhar com a hipótese de que o Figueirense vença o jogo amanhã. O Figueirense vai ter que vencer o Volta Redonda e o Londrina vai ter que vencer o Náutico em casa, não vai ser fácil, para o Remo não se classificar, mesmo vencendo o São José. Vou repetir mais uma vez o que eu falei aqui para vocês. Para o Remo não se classificar vencendo o São José, o Londrina tem que vencer o Náutico e o Figueirense, que joga contra o Volta Redonda na última rodada, jogando no Rio de Janeiro, tem que vencer lá também. Qualquer outro resultado de ambas essas duas equipes, né? Ambas as duas equipes. Burro, né? Sou burro também. Qualquer resultado dessas duas equipes que não seja a vitória, Clube do Remo classificado. Vai depender muito da posição também, né? Caso o Londrina não vença e o Figueirense também não vença, o Remo se classifica em sétimo lugar. A situação ficou um pouco mais tranquila, abre aspas, fecha aspas, porque o Remo ainda tem que vencer o seu jogo, o Remo ainda tem que secar adversário, tem que secar amanhã o Figueirense, vai ter que secar amanhã os adversários e também vencer o seu jogo, vai ficar de olho no jogo contra o São José e também nos dois jogos que eu acabei de citar aqui para vocês, mas a situação do Remo, que estava praticamente irreversível, agora fica muito provável. Muito provavelmente, aqueles 24%, né, que o Remo tinha de chance de classificação, vai subir para 50%, 60%, tendo em vista esses resultados aí acontecerem. O Remo chega à sua 8ª vitória na Série C. Essa vitória contra o Londrina fez com que o Remo vencesse o 8º adversário nessa competição. O Remo tem um número de vitórias interessantíssimo, que é o mesmo número de vitórias, por exemplo, do Ipiranga. E, se eu não me engano, tem 2 vitórias a menos do que os times que estão lá no G4 da competição. Então, o que quebrou muito o Remo foi aquele começo ruim, né? Derrotas que a gente sabe que a gente poderia ter conquistado mais do que a derrota. Resultados ali que pra gente foi muito injusto, né? Então, a gente também topa muito com isso, né? Com essa questão
do Remo não ter conquistado esses pontos que poderia ter conquistado. Agora é o seguinte, bola para frente, não tem mais o que ficar falando sobre esses jogos que o Remo não venceu. Agora é buscar a vitória contra o São José, buscar aí essa classificação, porque aí, meu amigo, depois o clube do Remo aí vai voltar as suas forças e suas atenções para o quadrangular final, um possível quadrangular final. Vai ser uma semana trabalhosa, vai ser uma semana que esses jogadores vão ter que estar extremamente concentrados, focados apenas em um único adversário, o São José. Não acho que vai ser fácil, tá? Não acho que vai ser fácil, mas é totalmente possível o Remo conquistar uma vitória lá contra um adversário que já não tem aspiração nenhuma no campeonato. Sobre, né, o quadrangular final, esperamos que o Remo esteja lá. Quadrangular final que deve começar no início de setembro, ali mesmo, no dia 1º de setembro, já deve ter ali a primeira rodada do quadrangular final. Esperamos que o clube do Remo esteja lá. Grande vitória, 8ª vitória do clube do Remo, né, aí na competição. Mas um detalhe, antes de a gente ir para outras análises. O Londrina é o primeiro adversário que está no G8, que o clube do Remo consegue vencer. O Remo venceu o Ipiranga também, mas naquele momento o Ipiranga não estava no G8. Naquele momento não. Hoje o Remo vence um adversário que está no G8 e vence bem. Na minha opinião, a melhor vitória do Remo. O Remo não perdeu pontos, por exemplo, para adversários que estão lá no Z4 da competição. O Remo, por exemplo, venceu o Lanterna, quer dizer, vai enfrentar o Lanterna, esperamos que vença. O Remo venceu o vice-Lanterna já rebaixado, o Ferroviário, né? Venceu o Sampaio Corrêa fora de casa. Venceu também a equipe da Aparecidense, né? Jogando em casa. Venceu a equipe do Caxias. Então, os adversários que estão lá embaixo da tabela, boa parte deles o clube do Remo conseguiu vencer. Isso é bom, né? São pontos aí que estão fazendo toda a diferença pra gente. Foco total agora no São José, vai ser uma semana trabalhosa, a gente vai trazer aqui notícias para vocês, informações, curiosidades também sobre tudo isso aí, então vem com a gente, vai ser uma semana decisiva para o clube do Remo, esperamos que o Remo consiga com êxito a sua primeira classificação, porque depois vai ter ali a classificação final, que é a classificação por acesso, né, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para as nossas análises, né? Marcelo Rangel, nota 10. Não tem nem o que falar, o cara não tomou gol, né? Não, teve um lance ali no início que o Marcelo Rangel quase entrega a paçoca ali, mas conseguiu se recuperar, então nota 10. Diogo Batista merecia esse gol há muito tempo, vem jogando muita bola. Hoje, mais uma grande partida desse menino, que na minha opinião o Remo tem que tratar com prioridade para o ano que vem. Caso o Remo não consiga classificação, nada, ele, Jaderson, Pedro Vitor e o Pavani tem que ser prioridades para esse time no ano que vem, de termos de contratação. Para mim foi um achado, uma ótima contratação esse lateral aí, menino jovem ainda, muito bom de bola e se identificou com o time, né? A comemoração dele mostra tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. Nota 10 aí pro Diogo Batista. Bom, o Lígia, né? Não acho que ele fez uma grande partida, mas também não fez uma partida ruim. Eu acho que ninguém no time do Remo titular hoje fez uma partida ruim. Então nota 9 pro Lígia. O Rafael Castro teve uma partida segura mais uma vez, né? Não vi ele pichotar nenhuma, 9 também. E o Sávio, para quem não é zagueiro, eu acho que hoje ele faz até bem. No início ali, eu fiquei meio nervoso com ele, porque ele acaba se atrapalhando numa tirada de bola, mas depois ele acaba se recuperando também. Até porque ele é um cara rápido, né? Tem uma boa recuperação, então nota 9 pro Sávio. E o nosso querido Raimar, que jogou hoje na ala esquerda, o Raimar só precisa acertar os cruzamentos. Porque as ultrapassagens que ele vem fazendo são interessantes. Ele vem aparecendo no jogo. Só que não acerta um cruzamento, gente. Ele acertou um cruzamento pro Ítalo. Que o Ítalo cabeceou para fora. Só. Todos os cruzamentos errados. Então, se o Raimar conseguir controlar isso e conseguir aprimorar esses cruzamentos dele, eu acho que ele vai ser muito útil ali jogando naquele lado. Jaderson. Para mim, um dos melhores em campo mais uma vez. Jogou muita bola. Nota 10. Pavani, uma dinâmica no meio de campo ali também, uma nota 9. E o Bruno Silva, que é onde eu queria chegar aqui, para você ver, né, que idade às vezes é só um número. O Bruno Silva chegou no Remo, o Remo precisava de um jogador dessa posição,
Precisava desse cara para dinamizar no meio de campo. E o Bruno Silva consegue fazer isso hoje muito bem. O cara tá bem fisicamente, tá fininho, tá conseguindo acompanhar as jogadas. Bruno Silva não perde na carreira para nenhum desses jogadores hoje aí da Série C, né? Difícil você ver. Ele tem sempre uma boa recuperação e a inteligência de jogar futebol, né? A experiência que ele sabe utilizar muito bem. Então o Bruno Silva aí, nota 10 para mim, uma ótima partida do Bruno Silva. Um dos melhores em campo também. Pedro Vitor. Se a gente for contar dribles, o Pedro Vitor conseguiu acertar boa parte dos dribles que ele tentou. Se a gente for levar em consideração ali as finalizações das jogadas dele, aí sim o Pedro Vitor hoje deixou a desejar. Ele errou praticamente tudo que tentou. Mas, mesmo assim, a partida tática do Pedro Vitor ela foi muito boa hoje. Então, para o Pedro Vitor, uma nota 9. E também o Ítalo, né? O Ítalo é o seguinte. Se a bola chegar nesse cara, e aí ele também tem que querer jogo, não é só a bola chegar nele, ele também tem que querer, ele tem que se movimentar, o Ítalo ele vai fazer gol basicamente todos os jogos. Porque ele é um cara que tem uma noção que poucos atacantes da Série C têm. Infelizmente a idade dele é um empecilho também, mas ele tem que querer. Porque se a bola chegar nele com qualidade, ele vai conseguir criar boas possibilidades pra gente. Hoje ele fez um gol, aliás, um belo gol de cabeça, gol de centroavante, então nota 10 pro Ítalo, pelo gol. Entrou aí o Ribamar, entrou o Ribamar, fez um gol ali impedido, teve uma movimentação interessante, fica com nota 7. O Kelvin sofreu a falta do terceiro gol, né? Aliás, o golaço do Rodrigo Alves, né? Kelvin, nota 7. E o Rodrigo Alves pelo gol, nota 9,5, né? Aliás, pelo gol, pela beleza do gol, nota 10. Entrou também o Bruno Bispo, que vai ficar sem nota, quase não pegou na bola, quase não apareceu no jogo, né? Então vai ficar sem nota aí o Bruno Bispo. E o Rodrigo Santana, Rodrigo, esse sem dúvida foi o melhor time do Remo que você escalou. Sem dúvida nenhuma. Um time compacto, um time que sabia o que fazer com a bola, que sabia o que fazer sem ela também e que conseguiu dominar o seu adversário. A gente sabe que não vai ser todos os jogos assim, mas eu acho que você tem que dar continuidade a esse time. Não modificar, no próximo jogo contra o São José, entrar com esse mesmo time, com a mesma pegada e com a mesma ideia, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir a vitória e a classificação. Então é isso, pro Rodrigo Santana aí, uma nota 10, por ter acertado aí na escalação do time. Então é isso, rapaziada. Amanhã a gente vem com um vídeo aí com mais informações, a repercussão da vitória do Remo, e também vamos secar muito o Figueirense amanhã, né? Até o próximo vídeo. Tchau.